O Vini ele tinha mandado uma pergunta antes de todo mundo, Sim. perguntando o que eu achava sobre se fazer quadrinhos para combater ideologias nocivas, ainda que nas entrelinhas, né? Acho que é assim que o Vini perguntou. Olha, eu não gosto muito dessa mistura de política e cultura pop. Não é uma coisa que me agrada muito. Só que, Uhum. inegavelmente, tudo o que você produz carrega alguma coisa do que você acredita. Sejam seus preconceitos, suas preferências, suas crenças. Você dificilmente, se você tem um credo religioso, você não vai fazer um quadrinho atacando. Ou, no máximo, vai ser a mesma religião do personagem principal. Ele vai ter os seus valores. Então, tudo, né, acaba sendo embutido no que você... seu conjunto de crenças. Tá? Qual que é a Sim. briga hoje em dia na cultura pop? Na cultura em geral, no campo cultural. Para quem assiste canais tipo Linhagem Geek, o Heróis e Mais, o Ok Nerd, que mais? Macho Geek, dizem também, muita gente fala dele. Uhum. É. Isso eu nunca assisti esse. Geek Velho não, e eu já vou explicar por que eu não incluo o Geek Velho nisso aí. Tá. Esses canais, eles falam muito, né, da lacração. A Sim. lacração. O que é a lacração? É a propaganda política panfletária na cara. É a história que é feminista, todas as mulheres são mais inteligentes, mais maduras e mais fortes do que todos os homens. Esse tipo de coisa não cola. Nem o contrário seria. Não estou falando de todos os homens são espertos, todas as mulheres são frágeis. Só que quando você começa a forçar muito um lado, vai ficando panfletário e aí vai virando lacração. Sim. Essa é a briga. O que muita gente fala eu não quero lacração. Pode colocar política, mas como tinha em muitas histórias do passado. Mas eu não quero lacração. Ou seja, eu não quero um discurso político esfregado na minha cara, desviando da história. Sim. Isso tem duas abordagens. Uma, você pode dizer assim: olha, pode mandar suas mensagens doutrinárias, só que seja sutil. E eu não estou pedindo isso. Às vezes eu tenho a impressão que alguns pedem. É. Seja mais sutil para fazer lavagem cerebral nas pessoas. E eu não estou pedindo isso. Não. Eu tenho a impressão que alguns, às vezes, acabam pedindo isso. Né? E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu não sou progressista. Assim como eu Nem acho que eu. esses canais que eu citei, eles também não são progressistas. Eles até se dizem simpáticos a algumas causas. Mas, por exemplo, o Geek Velho, que trabalha bem, tem um puta canal, mas ele é um cara progressista. Ele é a favor de boa parte da agenda ideológica. Só que ele acha que a lacração trata o público como idiota. E essa não é a minha briga. Não é simplesmente contra a lacração, é contra ideias que eu não concordo. Eu não sou obrigado a consumir. A lacração tá no pacote, né? Está no pacote, exatamente. Sim, sim, Só que é um pacote que tem ideias, traz ideologias. Né? sim. Então, uma coisa que me preocupa em alguns colegas, que eu sei que eu estou alinhado, é que eles falam muito na lacração e o resultado disso vai ser um trabalho, vai ser melhorar o trabalho dos lacradores. Vamos É. fazer uma coisa mais sutil, mais escondida, mais nas entrelinhas. Né? Que é, de certa Sim. forma, como sempre foi feito. Eu, na época, principalmente na explosão maior do Twitter, quando eu tinha conta, eu tinha até uma conta com uma boa relevância, eu entrei muito nesse campo de guerra cultural, brigando com lacração e tal. Chegou uma hora que eu me cansei disso aí. Isso aqui não Sim. está levando a nada. Está levando a nada. Estou vendo o pessoal hoje se xingando por causa de um diálogo lacrador na She-Hulk.
sobre a superioridade emocional, né, das mulheres em relação ao Hulk, né? E aí, o pessoal brigando, se xingando, vai acontecer o quê? Inevitavelmente vai ter uma queda de audiência, o pessoal reclamando, xingando, e aí vão fazer vídeos dando risada que a audiência caiu. E fica só nisso. Então, esse tipo de coisa eu não tenho mais paciência, essa parte aí. Né? Então, desde que eu retomei o Sushi Pop, vocês podem ver que eu não estou falando de lacração, não estou batendo, nada disso. Eu prefiro apontar coisas boas. Prefiro apontar obras que eu acho que acrescentam alguma coisa. Mesmo que seja algo obscuro, algo antigo ou algo moderno, que tem um valor bacana, que combina com o que eu acredito, com o conjunto de ideias que eu acredito, eu prefiro valorizar isso aí. Sim. Mais do que eu diria, né, pro Vini, para qualquer um que vá querer produzir conteúdo produzir histórias mesmo, produzir gibi, fazer o seu gibi, fazer a sua animação. É que se você vai entrar nisso aí, não seja lacrador ao contrário. Não seja chato, não seja panfletário. Eu não acho que a gente precise de histórias promovendo valores. Eu acho que os valores têm que ser promovidos numa boa história. Sim. É mais ou menos por aí. Eu não vou colocar uma propaganda ideológica na frente do que eu quero para uma boa história. Um desenvolvimento de personagem, seja a jornada do herói, seja uma jornada de redenção, seja, enfim, o tipo de história que for. Os valores já vão estar embutidos ali naturalmente, né? Não precisa forçar, né? Sim. Exato. Então, hoje em dia, eu prefiro pensar em termos disso aí. Não ficar apontando lacração, apontando a hipocrisia dos militantes, e depois ficar fazendo festa quando dá alguma coisa errada para eles. Não, vamos produzir, incentivar obras que tenham bons valores, divulgar mais obras que tenham bons valores. Então, acho que é por aí. E para quem faz, para quem quer produzir mesmo, seja conteúdo comentando. Quero fazer um blog, um podcast, um canal para falar sobre cultura pop. Seja alguém que quer produzir, quero fazer um quadrinho, quero fazer minha animação, quero fazer meu conto. Para qualquer desse tipo de gente, o que eu diria é o seguinte: invista em cultura. Sim. Não se preocupem em fazer cursos de formação que aparecem aos montes aí. Procure livros bons, veja alguns autores bons, tente ver uma leitura variada, procure base. Né? Até hoje eu ouço gente falando, porque nós, liberais e conservadores, um erro. O liberal e conservador não tem nada a ver. Num momento, num passado recente, houve mesmo essa aliança de liberais e conservadores. Mas o liberal ele aceita coisas que para um conservador ou para um tradicionalista são impensáveis. São inadmissíveis, são inegociáveis. Porque os valores morais são outros entre um liberal e um conservador. Então isso aí vai, sabe? Ou quando o pessoal fala que a guerra é espiritual, só que fala isso sem nenhum lastro, né? sem seguir nenhuma religião, sem ser cristão ou sem, né? Então eu vejo muita falta de preparo nos agentes culturais, tanto artistas, criadores de conteúdo, né? Eu gostaria de ver um pouco mais de preparo, um pouco mais de estudo. Sim. Eu acho que, tudo bem, a maioria realmente faz conteúdo de entrada. De certa forma, eu faço conteúdo de entrada. Não faço muito aprofundado. Eu ofereço um conteúdo de entrada. Mas até esse conteúdo de entrada, ele tem que ter um embasamento forte. Você tem que ter uma bagagem de leitura, uma bagagem cultural, ou procurar quem tenha, né? Para equilibrar melhor as coisas. Senão fica só lacrando de um lado, imitando do outro, e só frase de efeito, e só... Aí a gente não sai do lugar. Não lugar. acrescenta muito, né? É verdade. Não acrescenta muito. Então, é verdade. Espero que eu tenha respondido para o Vini. O melhor conteúdo sobre cultura pop japonesa está no blog Sushi Pop.
matérias, análises e reviews sobre animes, tokusatsu, música, mangás e muito mais por Alê Nagado. Acesse www.blogsushipop.com.